Hoje, 1º de maio, dia do trabalho, o dia do trabalhador, além de ser feriado, é um dia para avaliar as conquistas dos trabalhadores. A data é comemorada com muitas festas, mas é preciso discutir os avanços nos direitos trabalhistas, porque com o passar dos anos, desde a criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas, o que nós ganhamos? E aqui no estúdio a gente vai falar sobre isso com o advogado trabalhista, Dr. Egberto Gonçalves Machado. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Há o que comemorar? Há o que comemorar para nós, trabalhadores? Com certeza absoluta, há o que comemorar. Veja você, como você abriu e dizendo, a legislação era muito antiga. E ela precisava de algum acerto, ela precisava ficar mais redonda. Precisava acompanhar o progresso que a própria humanidade alcançou. Então vieram uma série de situações que beneficiaram bastante o trabalhador. E também as empresas, porque nós não podemos perder de vista que é a empresa que gera o emprego. Se ela também não ficar favorecida, não tem emprego. Entendeu? Os dois lados, tem que ter um equilíbrio. Perfeitamente. Então, os trabalhadores foram beneficiados e as empresas também. Ao passar dos anos, quais os principais ganhos que os trabalhadores tiveram? Por exemplo, qualquer vantagem que a empresa desse ao trabalhador era considerado salário. Por exemplo, a empresa resolve conceder um plano de saúde para os empregados dela. Ela vai lá contratar um plano de saúde e graciosamente dá de presente para os empregados. Ela não podia fazer isso, porque se ela fizesse, isso era considerado salário. Entendeu? Entendi. Então, a empresa o que fazia? Não dava. E quem ficava prejudicado? Os empregados. Sim. Com a nova mudança, isso é absolutamente possível. A empresa pode dar plano de saúde, pode dar transporte para o empregado, pode dar assistência odontológica, ela pode dar uma série de situações ao empregado, prêmios, ajuda de custo, que não é mais considerado salário. Isso é excelente, porque o empresário agora, ele pode incentivar a produção do empregado concedendo prêmios sem pagar tributos sobre isso, porque quando era considerado salário, gerava tributos em cima desse prêmio, está entendendo? Sim. Então isso é um avanço muito grande. Agora, com relação à reforma trabalhista, o que veio realmente para ajudar ambos os lados, principalmente aí os trabalhadores? Vamos lá. Houve uma mudança bastante significativa, que é a possibilidade de o acordo, a convenção trabalhista ser uma lei, ser uma regra entre patrão e empregados. Tá? Isso vai dar um jogo de cintura muito grande, porque os sindicatos, aquele que representa o empresário e o sindicato que representa o trabalhador, eles vão sentar anualmente e vão tecer uma série de acordos que vão beneficiar ambas as partes, e isso vai ser lei entre eles. Agora, isso também foi muito bem bolado pela lei, porque tem limites para essa convenção poder modificar. Ela não pode ir lá e modificar direitos básicos. Por exemplo, tirar direito de férias dos empregados, não pode. Mexer em hora extras dos empregados, não pode. Então, eles vão sentar e vão definir uma série de regras que vai evoluir a relação do trabalho. Uma questão bastante falada entre os trabalhadores é a questão da terceirização. Como é que o senhor vê isso daí? Eu vejo excelente modificação a questão da terceirização pelo seguinte: você imagina que já existe uma terceirização de atividades não fim nas empresas. Um banco, ele contrata uma empresa de segurança e os trabalhadores daquela empresa de segurança vêm prestar serviço no banco. Isso já vem acontecendo há muito tempo e era permitido. Só por quê? Porque o trabalhador na empresa de segurança não se confunde com a atividade do banco, que é vender dinheiro, que é trabalhar com dinheiro. Agora não. Agora as empresas poderão também terceirizar a atividade fim. Você entendeu? E aí, aquele que é empregado poderá ser empresário. É uma evolução, eu vejo como evolução. Tem muita gente que não entende assim, mas eu entendo como evolução. Por quê? Se eu sou empregado, mas se eu posso ser patrão, ter a minha própria empresa e com isso ganhar mais, evidentemente, eu vou cobrar mais, porque eu vou ter uma empresa e o meu contratante deixa de ser meu patrão, passa a ser uma outra empresa. Evidentemente que
O preço sobe porque há uma liberação de tributos aí, entendeu? A gente não pode deixar de falar da questão da possibilidade aí da reforma da Previdência, né? Porque quando a gente fala em trabalhador, todo trabalhador trabalha para um dia poder se aposentar. Como que o senhor vê essa situação? A reforma da Previdência é uma necessidade que o país está atravessando. Porque o que está demonstrado é que dentro de alguns anos a Previdência não vai mais conseguir pagar os aposentados. O trabalhador não vai ser punido? Não, por quê? Porque vai se definir uma... Entenda que com o passar dos anos, foi bom você colocar a pergunta, com o passar dos anos, nós estamos vivendo mais. Houve épocas que uma pessoa com 40 anos já estava à beira da morte. Quer dizer, é outra realidade. É outra realidade. Então, se alguém se aposenta com 45 anos e depois vai falecer com 80, ele vai ficar quase 40 anos sendo sustentado pela Previdência Social. E qual é a Previdência Social no planeta que aguenta isso? Não é uma questão brasileira, isso é uma questão universal. Precisa ter um planejamento que demonstre o seguinte: como que eu arrecado, eu Previdência Social, como que eu arrecado e quanto é que eu posso gastar. É que nem uma residência, eu ganho 10 mil, não posso gastar 15, eu tenho que gastar menos que 10, senão é uma questão de tempo, eu estarei quebrado. Entendi. Na avaliação do senhor, então, o trabalhador vem ganhando conforme o tempo e equilibrando, para não ter só ganho de um lado e do outro lado realmente acabar quebrando uma empresa, né? Tem muitos benefícios só de um lado, é isso? Perfeitamente. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que fico grato. Obrigado, muito Parabéns respeitado pelo seu programa. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, doutor Egberto.